pessoal, meu nome é Rosângela Teixeira, para quem não me conhece, sou psicóloga junguiana. Hoje o tema do canal é negação. Eu escolhi esse tema, não vou falar de todos os mecanismos de defesa do nosso ego, de jeito nenhum, mas eu escolhi esse tema porque está muito em moda as pessoas falarem negacionismo. Então eu escolhi mostrar o que é de verdade a negação, esse mecanismo de defesa que é do nosso ego, é uma forma dele se proteger de situações desagradáveis que geram nele muita ansiedade, muita angústia. Inclusive a origem da negação, né, é da angústia, da dor, do sofrimento. O ego acha que não pode lidar e vem um movimento inconsciente e protege essa dor, né? Então é inconsciente, ninguém levanta, acorda e diz assim, bom, hoje o que aparecer na minha vida eu vou negar. Ninguém faz isso, como ninguém faz. Hoje eu vou sair por aí projetando, vou escolher um bode expiatório para projetar. Não. Todo esse mecanismo é inconsciente, protegendo o ego da ansiedade, do medo que ele tem de sofrer. Aí a gente vê como o nosso ego é imaturo, né? E quanto mais a gente permitir não ter consciência, permitirmos não buscarmos a consciência do que nós negamos, do que nós estamos projetando, do que ainda estamos jogando na sacola, o que são novas repressões, que para mim são os 3 mecanismos que a sombra trabalha muito para que a gente fique consciente. Cada vez mais a vida vai se apresentar de formas complicadas para nós, porque ela não aceita essa escolha de não viver a vida com mais presença, com mais autenticidade, com mais autonomia e mais compromisso com o seu com conhecer a si mesmo, né? Porque lidar com o sofrimento gera um autoconhecimento, gera assim, poxa, consegui, poxa, eu passei por isso, achava que isso ia ser um bicho de 7 cabeças, Rô, e eu consegui lidar com isso. E isso é o trabalho, né, da terapia, é o trabalho do autoconhecimento. Então, eu trouxe a negação hoje, o mecanismo de defesa, pela popularidade que ele está tomando e o quanto ele está sendo nefasto na nossa vida. Então, a dimensão que ele tomou, né, diante num momento em que a gente precisava estar muito presente no aqui e agora e atento ao que nós estamos fazendo. A negação não deixa a gente ficar de verdade presente, como nenhum mecanismo de defesa do ego deixa, né? Então, gente, a negação é o mais arcaico e primitivo mecanismo de defesa. Enquanto a projeção é o mais popular, né? Porque é ótimo encontrar um bode expiatório, é ótimo culpar o outro, a negação é arcaico, não tem elaboração nenhuma. Você tem 2 elefantes sentados, às vezes 3 sentados com você no sofá e você diz que não tem ninguém ali com você, que não tem nada acontecendo. Então não tem elaboração daquele material, daquela situação que você está vivendo, né? Só que o Jung diz assim, aquilo que você nega te subordina, você vai ser dominado por esse conteúdo, aquilo que você aceita te transforma. Então esse é o trabalho da psicoterapia, esse é o meu trabalho com os cursos sombra, é olhar que o mundo interior é riquíssimo e que a gente não pode sentir o tempo todo medo do que ele vai trazer pra gente, medo das situações que a gente vai criar, porque é preciso que a gente lide com aquilo e que a gente consiga transformar, que a gente se veja, né, com forças, com esforço, com dedicação para mexer naquele conteúdo. Então é muito importante que a gente saiba que o mecanismo de negação, ele está jogando de volta para a sacola alguma coisa que a gente não quer ver, que a gente está negando a existência dele. É muito comum no luto, nenhum problema, né? Você no fim de um relacionamento,
aquilo, você começa a negar, você pode negar aquilo, né? E em diversas situações, o mecanismo de negação é necessário em algum momento, mas a gente não pode esquecer que nada que vai para o inconsciente vai ficar lá. Nada do que é reprimido vai permanecer lá. A vida, a nossa própria psique, o nosso mundo interior, que é de onde nascem as situações da nossa vida, irão plantar novas histórias, irão trazer aquilo que a gente não quer ver de volta. Então eu vejo muito as pessoas agirem como uma criança. Por que eu digo que é o mecanismo mais arcaico, mais primitivo? Que é como se fosse a criança. Ela fecha os olhos e o bicho-papão desaparece. É mais ou menos isso que é o mecanismo de negação do ego. Então, eu vejo muitas pessoas falarem assim, Ru, quando eu tô vivendo alguma coisa muito difícil, eu deleto. Isso é já bem racional, tá? Isso não é um mecanismo inconsciente. Eu deleto e fico pensando numa imagem bonita, num lugar que eu gostaria de ter, só pensamentos positivos. Isso é uma forma consciente de negação. Tá? Então a gente tem muito esse hábito. Só que o mecanismo verdadeiro de negação, por ser inconsciente, aquela situação some. É como se ela tivesse sumido. Você não corresse o risco mais de pensar naquilo, porque pensou, gente. Veio a consciência, sentiu a emoção, vai ter que lidar. Ter que lidar não é o que o povo diz assim pra mim, mas eu já tô sabendo da minha raiva, eu já tô sabendo da minha culpa, e agora que eu não... As situações aparecem, você está sabendo, mas você não está transformando. Você reage com raiva, você reage com culpa, você reage com inveja, mas você não olha aquilo e pergunta para você, mas por que eu estou reagindo assim? Da onde vem isso? Aí sim entramos um pouquinho. Aí sim a gente está lidando com a emoção. Saber dela é ficar talvez aqui, só no cognitivo. Isso aqui é minha raiva. E daí, gente, o que nós vamos fazer com isso? Nós vamos ter que lidar com ela. Da próxima vez, tem que virar uma chavinha, tem que fazer diferente. Tá, gente? Esse é o trabalho do inconsciente, tentando integrar seus conteúdos ao ego, tá? Então, gente, é muito importante que a gente fique presente naquilo que a gente nega. Porque aquele conteúdo, ele volta querendo atenção, exigindo de você que o veja. É como uma criança birrenta. Ela faz malcriação, ela te testa, então seremos o tempo todo testados por aquilo que a gente não quer lidar. Tá? Então eu acho que não adianta a gente estar tapando os olhos, os ouvidos para aquilo que a gente acha que não pode lidar. Isso é gerador de muita ansiedade, de depressão, tá? De até um pânico, uma síndrome do pânico. Você vai evitando, você vai negando, você vai jogando lá. Tem uma hora que aquele conteúdo se solta e vem com uma força violenta. Então é bom que a gente lide com as coisas, com as situações, com as nossas dificuldades. Tudo aquilo que é difícil para nós requer a nossa atenção. Tá? Aonde está o teu medo é onde você tem que estar. Isso diz Jung. O Hollis diz que tinha um terapeuta que dizia assim para ele, foco no seu medo. É ali que você tem a sua resposta. Então, qual é a situação que você acha que é muito difícil? Qual é a coisa? Eu vejo a negação, ela vir, às vezes, antes de vir a situação traumática, antes dela criar, antes do inconsciente planejar, humanizar uma situação traumática de tanta coisa que nós negamos, de tanta coisa que a gente vai evitando lidar, vai deixando embaixo do tapete. Quando eu falo tá embaixo do tapete, é bem a negação, tá? Eu tô me referindo ao mecanismo de negação. Vai bater um vento ali, vai jogar em cima de você e você não vai ter o que fazer. Então, gente, tudo aquilo que de vez em quando vem à sua mente, será que está acontecendo isso? Dá uma atenção a isso, tá?
será que fulano está fazendo isso, isso e isso? Será que ele teria coragem? Dá uma atenção a isso, foca nisso, tá? Às vezes vem uma ideiazinha, um pensamento bobo, em que você vai e volta, não, isso não tá, isso de jeito nenhum, não teria coragem. A gente dá milhões de desculpas, né, gente? Para não ter que lidar, para não ter que encarar, não é ter que encarar o outro, porque o processo de individuação pouco quer dar atenção ao outro, é com a gente. Então, assim, antes de você ser tomada pelo vento que vai ventar embaixo do tapete, olhe aquilo que você está insistentemente não querendo ver, tá? O momento de negacionismo, esse momento mostra que nós usamos mais esse mecanismo do que deveríamos usar, tá? No processo de individuação, a gente precisa ter consciência de que nós precisamos olhar a vida com mais coragem. As pessoas querem fortalecer o ego, mas querem que aconteça uma mágica. O fortalecimento do ego só vem do mundo interior da gente. Por que eu tenho trazido alguns mecanismos de defesa? Trouxe projeção na semana passada, hoje trouxe negação. Porque não há como deixar isso embaixo do tapete, né? Ou ficar escolhendo um bode para jogar toda a nossa culpa nele e não lidarmos com isso. Isso é que fortalece o ego. O ego, integrar a sombra é isso. É cuidar do que o inconsciente traz pra gente. Não ficar negando, não ficar projetando, não fazer novas projeções, repressões, porque eu sempre falo nos cursos que uma nova repressão faz com que o conteúdo volte de uma maneira poderosa para dentro e saia de uma maneira, volte à consciência de uma maneira mais poderosa ainda, porque é como se houvesse uma queda de braço entre sombra e ego. Você jogou de volta para cá, espera que eu vou aprontar uma para você. Então, a metade da vida te convida a que você perceba melhor o seu mecanismo, as suas estratégias de lidar com situações difíceis. Vamos enfrentar, gente. É com o contato com a sombra que a gente fortalece o ego. É no contato com a sombra que a gente cada vez mais vai gostando de nós, nos gostando de ver, nos achando corajosos, nos achando com vontade de enfrentar. Isso é autoestima, isso é amor próprio, isso é autoconfiança, porque você sabe que você não depende de ninguém, a não ser daquilo que você mesmo traz para você lidar. Então, isso é autonomia, tá, gente? Então, vamos lá, num momento tão difícil como a gente está vivendo, vamos lá ver as nossas negações diárias, as negações do nosso dia a dia, tá? Eu acho que a gente ajuda muito ao coletivo. Como diz Jung, o problema não está na humanidade, o problema está no homem, no individual. Então vamos cuidar de nós. Beijo grande em todos.